Nós estamos aqui em mais um episódio do Begô Backstage e hoje estou com essa pessoa, Eliana Rocha. Tudo bem? Seja bem-vinda ao meu programa. Tudo bem, tudo bem. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? Eu que agradeço a sua presença. Eliana, eu quero já começar logo de cara, que você fale quem é você. Quem é a Eliana Rocha? A Eliana Rocha é um conjunto de muitas coisas. Eu me ressignifiquei algumas vezes, né, na minha vida. E, assim, o meu lado profissional, ele trouxe também um lado pessoal da minha vida, né? A minha vida sempre foi, né, de coração, humanidade, né? E a minha estética hoje, né, ela traz esse lado para o meu trabalho. E aí as pessoas sentem isso e querem voltar, né, na minha sala, na minha estética, para que possam ter também esse lado humano, né, que eu trouxe para o meu trabalho. Certo. Então você é uma esteticista, uma profissional da beleza, né? Você sempre foi essa profissional da beleza? Você faz tempo que você está nessa área? Quando que você se encontrou como esteticista? Como você deu esse início, o pontapé inicial? Sim, bem lembrado. Eu não era da área de estética, né? Meus filhos pequenos, eu trabalhava em uma empresa, né? Era do mundo corporativo, e nesse mundo corporativo eu trabalhava com outra área, ela era logística. E essa logística, né, era interno, não tinha pessoas ali que eu pudesse conversar e tal, pessoalmente. Mas, assim, quando foram nascendo os meus filhos, eu notei que não seria possível eu estar no mundo corporativo tempo integral e criá-los da maneira que eu queria, né? E aí foi onde eu falei, poxa, eu preciso me refazer para que eu possa estar com os meus filhos também, né? E não apenas no mundo corporativo. E aí foi onde eu tive uma ideia, né? Assim, um pouco inusitada de ser autônoma, né? E aí, ser autônoma como? Né? Eu tinha acabado de me separar, né? De ter um divórcio, os meus filhos pequenos, né? E eu falei, do quê? Aí foi onde a minha irmã, né, que já era da área de beleza, ela sugeriu, né, que eu fosse fazer um curso. Então, foi aí onde eu entrei na área da beleza com a minha irmã. E aí, nisso tudo, eu me encontrei, né? Eu pude também ter um pouco mais de tempo com os meus filhos, né? E aí foi onde eu comecei a trabalhar em alguns salões, né? E cheguei até a minha sala, onde eu estou hoje. Quanto tempo de você começar a trabalhar com sua irmã? Quanto tempo você trabalhou com a sua irmã para depois você abrir o seu próprio negócio? Foram uns 12 a 15 anos. 12 a 15 anos. 12 a 15 anos, por aí. Lá com a sua irmã você fazia o que exatamente? Esteticista, né? Eu cuidava da beleza das mulheres. Mas calma aí, desculpa. Você não começou do nada. Você foi estudar primeiro. Sim. Aprimorar. Exatamente. Quero que você conte detalhes. Tem essa parte, essa parte da estética, onde eu fui fazer o curso, né? Foi no Senac. Aí cheguei lá no Senac, eu vi onde eu me identificava mais na área de depilação íntima, né? Limpeza de pele e drenagem linfática. E aí foi onde eu trouxe esse conteúdo que eu aprendi, né, para o dia a dia, lá no salão da minha irmã. E aí foi onde eu comecei, né, a desenvolver uma tática muito minha, muito assim, única. E essa tática, ela fez com que eu tivesse bastante clientes, né? É uma estética que é assim, conversada, né? Humanizada. As pessoas já vão fazer um procedimento estético e eles têm algum receio de dor, né? Vai tirar a sobrancelha, tira o pelinho, dói, né? Vai fazer uma depilação, dói. Então, como que eu poderia facilitar isso na vida das pessoas, né? Então, foi onde eu comecei a inserir algumas coisas minhas, próprias. Eu falei, bom, eu vou dar um café, vou conversar com a pessoa antes, vou saber se ela já teve algum contato com aquele tipo de procedimento. E aí foi onde a gente criava uma relação e cria de amizade, né? Antes do procedimento. E o mais legal disso tudo, eu criei um mascote. O mascote é um sapinho,
onde as pessoas seguram uma pelúcia, né? As pessoas seguram e na hora... tá lá no tá lá no meu estúdio. Que bom, que legal. E esse mascote fez com que as pessoas tivessem, assim, uma sensação de menos ansiedade naquele momento. Elas seguravam, né? E apertavam, né? Na hora de fazer qualquer procedimento que teria uma quantidade de dor, alguma coisinha do tipo. E aí foi onde elas adoraram e ficavam divulgando umas para as outras, né? E isso ajudou bastante para que eu trouxesse clientes para minha sala, né? De uma maneira assim, gente, vai doer, mas aqui não. E aí eu trouxe, né, essa situação, esse lúdico, né? Onde as pessoas se sentiam melhores, se sentem melhores, né? Então, um conjunto de itens que você levou do seu modo de ser para sua sala, né? Que você falou, um tratamento mais humanizado e tal, né? Muito legal isso. E eu fiz questão de perguntar sobre a sua formação, onde você foi estudar, por quê? Hoje, no mercado, infelizmente, existem muitas pessoas que simplesmente abrem uma estética e começam a cuidar da estética das pessoas, e vai mexer, enfim. Por isso que eu fiz a questão de perguntar qual foi o seu caminho para você chegar até abrir a sua sala. Você estudou, foi se especializar, né? O que você pensa hoje para essas pessoas essa irresponsabilidade, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que são irresponsáveis, que elas simplesmente abrem uma sala e falam, vou cuidar da sua beleza, vou mexer, fazer um procedimento sem ter nenhum tipo de base, nenhum tipo de formação? Que você comentasse algo sobre isso. Sim, é muito importante, né, a especialização, né? Você ter o conteúdo do que você está fazendo, para que você possa passar conforto para a pessoa e segurança com propriedade, né? E essa propriedade, ela vem com o ensino, com o que você aprendeu, com as técnicas, né? E aí é onde você passa a segurança, né? Eu, no caso, eu acho que é bem pesado você abrir algo sem ter uma base, né? E essa base, que acontece? Você vai passar essa energia para a pessoa se sentir confortável de estar ali com você, né? E eu, assim, lá na minha sala, né, eu procuro ser bem transparente com todas, né? A estética que eu faço, ela é menos invasiva possível, né? É uma estética mais corporal, mais antiga, né? Vamos falar assim, entre aspas, porém atualizada, né? Porque eu tenho ainda as propostas que eu falo, os protocolos para as pessoas, né? De coisas atuais, porém com a responsabilidade antiga de que você tem que ser capaz de entregar um resultado, né, sem aventurar, né, vamos falar assim, aquilo ali funciona, aquilo ali não funciona, não. Eu gosto de ter o pé no chão. Quando eu vou oferecer um trabalho para a pessoa, vamos fazer uma drenagem, o que essa drenagem vai te propor, né? Às vezes essa drenagem, ela não vai te emagrecer totalmente, mas ela vai te desinchar, né? Você é transparente. Eu sou transparente. Eu mostro para a pessoa, né, que aquilo é um coadjuvante, que a estética ela anda alinhada com outros fatores, né, que são importantes, né? E esses outros fatores fazem com que o resultado final seja de excelência. E aí a gente trabalha juntos, né? Eu trabalho com as clientes, com as minhas amigas, que elas se tornam amigas, né? Por conta do tempo que a gente passa juntas, né? Do que é feito semanalmente. E aí elas vão até a minha sala para que elas possam também ter esse conforto. Falar, não, nós estamos no meio do processo, a gente vai chegar até aqui você vai estar assim, né? Inclusive hoje eu recebi uma mensagem, né, um feedback de uma das pessoas que eu estou tratando semanal, 2 vezes na semana, e essa pessoa ela falou, eu estou com a minha autoestima renovada, né? Que legal. Então é isso que eu quero propor, né, para as pessoas quando elas chegam na minha sala, de chegar lá, não só o corpo estar bem, né, melhor do que quando ela entrou. Não é só a parte estética, né? É interior também. É interior, a gente conversa muito, às vezes a gente faz até uma terapia ali, né, no momento que está
no procedimento, né? Muita gente fala assim, mas aí você vai tomar muito tempo fazendo isso, não vai te atrapalhar? Você conversa, você toma café, você entra na sua sala para trabalhar, vamos falar assim, mas não, você pega e faz primeiro o primeiro contato com a pessoa. Eu respondo para essas pessoas que falam isso, né, que assim, tem que ser rápido, eu falo que no meu caso não, né. Pode ser que em alguns lugares, né, as pessoas trabalham com produção, né, rapidamente. Eu hoje cheguei num estado que assim, eu chego, né, a falar para cliente assim, olha, vem 15 minutinhos antes para a gente tomar um café e conversar. Você mesmo já fala, Eu mesmo falo. E esse tempo já está ali relacionado com a satisfação da cliente. Sim. E eu, assim, procuro sempre ter essa abertura, né, de falar com elas de uma maneira sem pressa, né, que é onde eu consigo passar, né, a minha energia, o meu trabalho, a confiança para a cliente, né, e aí ela retorna de novo, ela volta e fala, puxa, eu me senti tão bem, eu estive lá na sua sala, eu fiz o procedimento tal, quero fazer de novo, e ela fala para outras pessoas, né, então isso me agrada muito, eu fico muito feliz quando todo mundo traz esse feedback, e Sim. Hoje, inclusive, eu falei, eu vou citar isso, né, porque bacana, foi bem vida real, interessante, de verdade, vida real, né? E isso é legal porque, assim, uma das coisas que acontece hoje, por exemplo, na situação do médico, né? Muitas pessoas reclamam do médico exatamente Sim. por esse motivo. Porque é muito robotizado o negócio, não tem essa humanização que você faz, né? A pessoa chega lá, que está, tá, toma um remédio, então leva e sai. Tem médico que não fala nem bom dia, boa tarde, né? Não todos, não estou generalizando, né? Mas a maioria dos médicos são assim, é uma parada meio de corrida, né? Mecânica, né? E é legal saber que você tem essa humanização no seu atendimento, né? Sim. Como que é o perfil das mulheres que procuram você? Qual que é o perfil? Existe um perfil ou não? É bem diversificado? Olha, eu vou te falar uma coisa, muitos perfis. Eu tenho meninas, né, que são amigas das minhas filhas do colégio, que elas chegam até mim e já antes, quando começaram na primeira estética, elas me procuraram por conta das minhas filhas que acabavam falando, minha mãe faz. A maquiagem de algumas, né, eu fiz no ensino médio, e além disso, elas continuam me procurando. E tem também pessoas de meia idade, tem pessoas da minha idade, tem pessoas idosas. Eu tenho um perfil bem diversificado de clientes. E eles, assim, nossa, me engrandecem muito, né? Porque eu tenho um feedback de todas as idades, assim. Eu tenho pessoas que estão se formando agora, né? Inclusive, a semana passada eu fiz algumas maquiagens, alguns procedimentos em pessoas que se formaram na FMU, na USP, então me procuram, falam, não, quero dar um up, fazer uma limpeza de pele, fazer algum procedimento que me deixe melhor na fita, né? No dia do meu dia tão especial, da minha formatura, né? E além dessas meninas, né, que estão iniciando agora, eu tenho professoras, né, muitas professoras que assim, nossa, chegam até mim, Li, adoro vir aqui, porque é tranquilo, você não corre, né, como eu já havia dito, e aí elas passam para outras professoras que eu tenho também alguns horários alternativos, né, e esses horários alternativos ou muito cedo ou bem à noite, facilita, né, o acesso dessas pessoas. E um outro público são as idosas, né? As idosas que, assim, às vezes eu vou até a domicílio para atendê-las, que às vezes elas não conseguem vir na minha sala, elas me chamam, eu falo, eu vou sim. Aí a gente já conversa, já toma um chá, né? Então tem esse público de idosas também. E eu tenho também um público de mães com crianças pequenas, que eu tenho até uns bichinhos, umas coisinhas que eu deixo lá na minha sala quando elas vão, né? Então, assim, é bem diversificado, bem diversificado, muito né? diversificado. E aí é legal porque você consegue se dar bem com essa variedade, né, de pessoas, né, de perfis diferentes, né?
Nossa, e aí isso como eu disse, me engrandece também, né, o meu portfólio. Elas também, elas adoram ir, porque eu não sou uma pessoa que eu fico muda na hora do procedimento. Sim. Né? Isso eu acho que é uma característica minha também, que assim, além de oi, como você tá? Você tá bem? Como foi sua semana? Até compartilhar, né, algumas coisas da vida, alguns aprendizados, né? Alguns vídeos que eu acho interessante, eu compartilho, dicas de saúde, né? Dicas de beleza também, né? Que elas perguntam, como que você faz isso, faz aquilo? Para você, aí eu acabo falando também para elas, não tenho segredo, não tenho segredo. Eu vou falando o que eu faço. É uma yoga, uma estética, né, uma drenagem, alguma coisa do tipo. Você, nesse período que você está com a sua sala, como que é o atendimento? Você trabalha sozinha? Então, inclusive eu trabalho sozinha, já pensei muitas vezes em colocar mais pessoas para me auxiliar, mas nesse momento, até então, eu acho que está funcionando assim, eu estou conseguindo, né, dar conta, e também do jeito que eu acho que tem que ser, né, porque eu acho que eu teria que passar, né, para a pessoa que vai trabalhar comigo, a minha essência, que é o que eu quero, né, passar para os clientes. Então, até esse momento ainda estou sozinha, mas quem sabe futuramente, Sim. né, eu possa ter várias Elianas Rochas aí, E de repente já abriu a né, franquia, né? exatamente, trabalhando, né, para o Boa. bem-estar, né, Sim. da pessoa. Porque, assim, além de passar o bem-estar, né, eu quero transparecer, né, o que eu sou também, né, que eu sou uma pessoa do bem-estar, de saúde, de cuidar de mim. Então é isso que eu quero passar para as meninas que vão lá, né? Que elas estejam também sempre bem com elas, independente se elas vão lá fazer uma estética Então ou não. é meio que uma terapia, né? Quando a mulher vai lá, né? Já me Ela vai falaram lá para isso. já sentir essa Já, energia da isso. Eliana, né? Já Não me é só o falaram. procedimento, né? Exatamente, não é só o procedimento. A gente conversa bastante, fala, né? Fala dos maridos, né? Mas do jeito bom. A gente fala da vida pessoal, algumas coisas, né? Mas assim, sempre com respeito. Tem aquela ética de não passar, né? O que eu converso com uma pessoa, eu não passo para outra, né? E vice-versa, né? Eu acredito que elas também, é bem único o momento ali. E assim eu estou há acho que mais de 15 anos Mais de já. 15 anos. Mais de 15 anos. E me conta uma coisa. Para começar, você investiu precisa comprar muito equipamento? Como que é essa questão dos equipamentos, da logística ali, de produção, para fazer tudo isso? Como funciona? Foi difícil, foi É, bem né? difícil. Porque não é uma Assim, coisa assim simples, vou abrir não, uma estética, né? não é. Eu estava até conversando esses dias, né, com os meus filhos, né, onde eu consegui, né, chegar dentro do que eu tinha. Eu tinha muito pouco. Eu tinha uma pinça e um sonho Legal. de ter Uma a minha pinça e um sala. sonho. Porque assim, eu trabalhava em alguns salões, mas eu queria ter o meu cantinho, né? Eu queria falar assim, eu quero fazer do meu jeitinho, sabe? Pôr aquele vaso ali do jeito que você quer, né? Eu queria falar, trabalhar a hora que eu quisesse. Aí foi onde esse sonho, ele foi viável, foi na pandemia, né? Eu estava trabalhando em um salão do bairro, né? Tanto que eu trabalhava em outros bairros e não no meu, e hoje eu estou nessa divulgação no meu bairro. E aí, nesse bairro que eu moro, eu trabalho hoje. Então, para mim é bem rico, né? Porque antes eu precisava me deslocar muito mais. Hoje eu vou por conta que eu quero ir em algumas clientes, fazer um atendimento, né? Mas não como antes. Antes eu tinha que ir até os salões, né? Hoje eu vou esporádico. E aí, onde eu falo para você que foi um sonho, né? Esse sonho, ele era bem difícil, assim. Eu olhava e falava, não, eu não tenho esse dinheiro. Pessoas dependiam de mim, né? Pequenas, foram crescendo. E essas pessoinhas hoje, né? Elas olham,
são adultos, né, olham e falam assim, puxa, minha mãe conseguiu. Mas mais do que a pessoa que estava olhando de fora, eu achava assim, né, impossível. Mas uma coisa eu falo para você, nada é impossível quando você tem garra. Você tem que ter um foco, né? E eu peguei uma limonada, aliás, peguei um limão, né? Aquele clichê, e fiz uma limonada e adocei. Por quê? Me roubaram um carro que eu tinha feito, comprado um boleto, né, muito grande, porque eu precisava me locomover. Quando roubaram o meu carro, eu falei, eu vou usar esse valor, né, vou fazer do limão uma limonada e vou adoçar. Eu falei assim, eu vou usar esse valor para reformar o espaço que eu tinha em vista, né, para eu pudesse trabalhar. Aí foi onde, né, deu tudo certo. Nesse primeiro momento da decisão, teve muitos altos e baixos, né? Mas quando eu decidi realmente, eu falei, eu vou, aí parece que Deus abriu, né? Ajudou as energias, tudo ajudou. Pessoas me ajudaram também. A gente nunca faz nada sozinho, né? E aí foi onde, né? Hoje eu tenho o meu espaço. Né, eu tenho uma história também de alguns equipamentos, como foi que eu consegui esses equipamentos, né? Que são caros, não? São caros, né? Eu tenho um equipamento lá que ele faz até fisioterapia. Ele faz estética, faz fisioterapia, ele faz um monte de coisa, multiuso. E ele tem uma história, né? Eu imagino. Por trás de como eu consegui adquirir esse item, né, que é um item necessário, né, para minha sala. E hoje eu uso bastante. E toda essa trajetória sua de empreender no seu negócio foi você sozinha. Vendeu o carro, vou fazer, vai acontecer. Qual foi o seu maior desafio? Chegou algum momento, você falou uma frase que eu gostei muito agora, que foi nada é impossível para quem tem foco, para quem tem garra, né? Mas teve algum momento que você falou, não, vou deixar isso para lá e não vou fazer isso, não, porque tá difícil. Chegou algum momento que você balançou? Olha, vou falar, foi bem lá no início, quando eu ainda estava sem o foco de ir. Quando eu peguei esse foco, não teve esse momento. Não teve. Porque eu falei, não, agora eu preciso ir. Eu quero ver tudo o que eu tenho dentro dessa possibilidade. E aí foi onde eu consegui, né, ver o que eu tinha na minha determinação ali, né? E aí onde eu imaginava, né, que as clientes não iam até mim, porque elas eram de outros bairros, como eu disse, elas vieram. E aí, além delas virem, teve pessoas do próprio bairro que começaram a me visualizar, né? Me conhecer, falar, não, poxa, ela faz ali, é perto da minha casa. Ah, a estética ali é legal, acho que eu vou até lá. E aí foi onde eu estou nessa fase de divulgação, né? Há 2 anos, 1 ano e pouquinho, no meu bairro, né? Dentro de toda a minha experiência aí, em outros bairros, né? Ou seja, é importantíssimo isso, você se sentir confiante onde você está, né, no seu bairro. Você divulgar em outros bairros também, né, tanto você vá a domicílio ou de qualquer outra maneira, para você que está começando como estética, né, como esteticista. E é mais importante também você fidelizar as de perto, as clientes de perto de você. E você, como que você cuida da sua estética? Você cuida de bastante gente, né? Beleza. As mulheradas vão lá, você cuida de todo mundo, fala com todo mundo, toma um café. E você, Eliana, como que você se cuida? A Eliana é uma caixinha de surpresas. Eu vou, assim, abrir tudo hoje para você. Posso? Fica à vontade. Então, eu vou quero. abrir. Tá bom. Então, é assim. Eu, sempre, desde muito cedo, eu tive já uma ligação com a estética. Eu me preocupava muito com a estética. Eu era uma menina, que eu fui gordinha, né? Eu sofri algum bullying, né? Pela estética, né? Hoje as meninas já são mais empoderadas, né? Antigamente, antigamente não, né? Não vou falar antigamente, vou falar assim, Antes.
Antes, quando eu era menina, isso era um tabu, né? Era uma coisa assim que acontecia muito bullying. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu falava, não, eu não quero ficar assim. Aí foi onde eu começava já a fazer caminhadas, adolescente, eu andar, fazia caminhadas para manter o peso. E eu focava um pouco na alimentação saudável. A alimentação saudável, para mim, foi assim que me ajudou muito e ajuda até hoje. Hoje eu tenho alguns truques, né, de beleza, que, assim, depois que eu tive meus filhos, eu fui obrigada a fazer para que eu pudesse voltar, né, no meu corpo que eu queria estar ali, no corpo que eu achava ideal para mim, não Sim. pela estética visual, né, das outras pessoas, mas para mim mesmo. E aí foi onde eu agreguei exercício físico, agreguei uma alimentação saudável e hoje eu faço jejum, né, o jejum tipo de 16, 14 horas, para que possa dar uma limpada no corpo e fazer um reset naquele dia que a gente chuta o balde, né? Que tem o dia que a gente chuta, a gente pega o balde de volta. Eu falo isso para as meninas, eu falo assim, gente, não tem problema você um dia, outro, você chutar, comer o que você quer comer, né? Quer comer uma coxinha, uma fritura, não se culpe por isso, porque a gente tem que ter uma relação boa com a nossa alimentação, porque se você não tiver essa relação, essa consciência, aí você não atinge aquilo que você deseja, que é ou emagrecer, ou engordar, ou, né, vários itens, né, que dentro do que você quer para você, né, da sua vida, da sua concepção. E eu acho que, assim, existe o equilíbrio. O equilíbrio é o must, a alma do negócio, né? A gente não precisa fazer extremos, né? Eu, assim, hoje para mim, quando eu vejo que, fui no aniversário 5 dias da semana, Sim. Aí no outro dia eu faço um jejum, para o corpo entender. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio. Você falou meus filhos, quais as idades? 24, 20 e 22. Quais os nomes? Arthur, Sofia e Sara. Arthur de 24, Sofia e Sara. Sofia 22 e Sara de 20. Você tem um filho de 24 anos. Tenho. E quantos anos você tem? Pode falar? Quem sabe até o final eu comento. Até no finalzinho eu comento pra você. Segura aí o mistério. Quantos anos tem Eliana? Ai. Uma boa. Boa. Que legal saber de toda essa trajetória sua, de autocuidado, você ajudar as pessoas, empreendedorismo, você abrir a sua estética. E para você manter o corpinho, o que você toma? Você toma alguma coisa ou não? Olha, tomo sim, é uma coisa bem legal e bem natural. Já tomei outras coisas, né, que não eram tão legais e hoje eu me identifiquei muito com um suplemento alimentar. Assim, me ajuda, aquele dia que eu tô mais desanimada para ir treinar, ele é um pré-treino leve, né, e ele tem componentes totalmente naturais, é bem top. E o mais legal ainda é que eu que idealizei junto com meu sócio, né, esta marca, que é uma marca que vem de saúde, né, e é o Slim PN Fit. Inclusive, você toma. Gente, eu perguntei exatamente por conta disso. Eu tomo também o PN Fit. É super bacana, ajuda a emagrecer, queima gordura, controla a glicemia, controla o colesterol, tira aquele inchaço. Você aí, ó, vou deixar... Ô, Jean, depois você deixa na descrição lá o site, beleza? Pode falar um beleza de longe aí. Beleza. Isso. Olha, calma aí, fala de novo, beleza? Beleza. Ô, Jean, depois você deixa na descrição lá, aqui embaixo. Beleza? Boa. Gente, é muito bom mesmo, assim, a gente divulga porque hoje eu já trabalho com isso, com a transparência, né, tanto na minha estética quanto na minha vida pessoal e tanto nessa vida comercial aí, que agora estou iniciando junto com meu sócio, né, e divulgando esse produto, né, ele diminui a ansiedade, né, você já deve estar vendo os efeitos, Sim. né? Eu tinha aquele costume de beliscar, sabe? Fora das refeições, ele segura bastante, ele faz com que você reduza a pressão arterial,
você reduz o inchaço do corpo, né? Você reduz a glicemia, né? Que é o açúcar, e ele faz tipo uma limpeza dentro do seu organismo, no intestino, né? Ele tem componentes totalmente, né, free de qualquer coisas que possam fazer mal para você, né? Que são as coisas sintéticas, né? Então, os componentes da natureza, psyllium, chia, levedura, cromo. Então, assim, eu me identifiquei muito. Cafeína, boa lembrança. E assim, quando a gente toma ele, na primeira semana você já sente, né? Não sei se foi assim com você. Sim, acho que quando eu comecei a tomar, uns 15 dias. 15 dias para você? Uns 15 dias eu percebi que já estava fazendo bem, assim. Eu tomei assim, na primeira semana, acho que no terceiro dia, no quarto dia, eu já senti uma disposição melhor. Agora, na segunda semana, aí, você fica assim, né, você toma com gosto mesmo. Você fala assim, putz, acertei na fórmula. E o mais legal é que eu sou embaixadora, né, fiz a mão, embaixadora da marca, né, e assim, eu e meu sócio, e a gente tá nessa divulgação louca aí, né, para que a gente possa também alcançar várias pessoas, né, que possam ter esse benefício que eu tô sentindo, né, de atingir o seu peso ideal que você idealizou, não que o outro idealizou, não que ninguém te falou, é como você se sente bem no seu peso, né, e dentro da sua autoestima, né, que você possa, né, tomar algo que não te prejudique a saúde. Sim. E vocês têm um número de quantas pessoas já consomem o Benefit ou não? Ah, tem sim, gente. Olha, 100 pessoas ou mais já tomam o Slim Benefit. E assim, o mais legal é que a gente vai dobrar, né, esse número, se Deus quiser aí, porque a gente identifica, né, que é um excelente coadjuvante para a saúde. E você tomando, você vai sentir os efeitos. Até 15 dias, você vai sentir assim o primeiro efeito dele e você vai querer outro, gente. Pode ter certeza, a família inteira vai tomar, hein? E das suas clientes que você atende lá na estética, tomam também ou não? Ah, então, bem lembrado. Lá na minha estética, assim, quando eu vendo um pacote de investimento, né, que eu falo, que é investimento para sua beleza, né, de drenagem linfática. Aí a pessoa fala, poxa, eu ando inchada, meu intestino não funciona bem. Aí eu insiro o Slim Benefit. Aí a pessoa já leva ele junto e já faz o tratamento com a estética local lá. Faz parte do pacote. Do pacote. E aí é onde dá super certo. É um casamento aí que funciona. Funciona bem. E o melhor de tudo, 100% natural, registrado e liberado pela Anvisa. Isso é importante. Boa, bem lembrado, gente. Sem medo, né? Vocês tomam e, adquire a melhor saúde para você. Você vai olhar para trás e vai falar assim, eu era assim? Não, agora você já está mais exposto, mais consciente do que é, né, você tomar algo para a saúde, não só para estética, tá bom? Agora chega de merchandising do Benefit. Chega. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu te conheço, né? Há uns 3 anos aí. E eu quero saber o seguinte. Você passou por uma transição capilar. Vou mudar o assunto agora da água para o vinho. Total. Como que foi essa sua transição? Conta um pouco. Olha, vocês estão vendo, né, gente? Que eu fico mexendo nos cachos para lá e para cá, né? Assim, essa transição aconteceu na minha vida internamente, mais internamente, para depois vir externamente, né? Eu notava que, assim, estava faltando alguma coisa, né, para que eu pudesse ter um conhecimento sobre o meu cabelo mesmo. Eu me incomodava muito, gente, qualquer raiz que subisse um pouquinho, eu já ia fazer uma progressiva, fazer para baixar, né, o cabelo, e eu notava assim que estava exagerado isso. Não era uma coisa assim simples, não, tá bom, não. Eu estava notando que estava afetando a minha autoestima, por conta de que eu olhava no espelho e eu me achava bonita só com o cabelo liso e loiro. E aí foi onde eu falei, tem alguma coisa errada,
aí nisso. Aí entrou algumas pessoas na minha vida, eu te conheci, né? Veio essa ideia assim de, poxa, por que não um cabelo raiz, natural, né? E aí foi onde minhas filhas já falavam, mãe, você fica bonita assim também. Aí foi onde algumas pessoas me ajudaram nesse trajeto, e só que eu não tinha coragem de falar, eu vou deixar natural, original. Não, eu não conseguia, né? E era até doía, era traumatizante, porque a pessoa se olhar no espelho e não se achar bonita com aquele cabelo, né? E você querer mudar sempre, né? Para que você se sentisse melhor, né? Então foi onde eu falei, poxa, eu tenho que me achar bem e bonita com o cabelo afro, com a peruca, se eu quiser usar, com o cabelo raspado, com o cabelo preto, cabelo liso ou cabelo crespo. E aí foi onde eu abri o leque do conhecimento. Eu fui conhecer mais sobre as minhas origens, né? Sobre a questão racial. E hoje eu acho que ele é uma coroa, né? Yeah. A minha coroa, né, tá aqui, gente, e assim, é dolorido, porque você busca a aprovação, né, da sociedade. Eu noto que teve umas mudanças até no meu convívio, né, de pessoas que eram próxima de mim, que olhavam, viam uma coisa diferente em mim, e assim falavam, nossa, mas você tá diferente, você não tá tão brilhante como antes, né? Então, é onde eu notava que as pessoas também sentiam, né, que antes eu estava no padrão que era mais assim, vamos falar, qual Que é é a o palavra? padrão de beleza que a sociedade gosta. Isso. Né, o padrão que a gente está acostumado. Cabelo Que é loira, do cabelo liso, que é o liso. padrão de beleza Isso. que estampam nas revistas. Né? Aí essa palavra que estampam, né, nas revistas é estrutural ali, né? E aí foi onde eu desmistifiquei para mim isso. Eu falei, não, tá ficando legal, hein? Ó, eu cortei, aí comecei a fazer o Big Shop, aí no dia chorei, aí fui cortando. Hoje ele tá bem compridinho, ó, né? Que ele sobe, né, tal. Mas assim, eu tô amando essa nova versão. É uma versão assim que traz a minha ancestralidade, né? Que assim ainda tem algumas pedras assim que eu pulo, mas que já está muito mais fácil. Ou seja, gente, comecem. Se você tem a vontade de parar, né? De ter um padrão único apenas, tenha vários padrões, né? O seu padrão que você identifica, né? Como bonito para você, né? E não precisa ser liso, não precisa ser crespo, pode ser todos, né? Pode ser careca. Pode ser careca. Então, hoje, se eu quiser colocar uma lace, um rabo de cavalo, prender para trás, eu faço. Antes eu não fazia. Eu só ficava naquele padrão, liso e reto, e nem prendia o cabelo. Eu não fazia rabinho, não fazia nada. Então, era muito limitante, né? Era um estado que eu estava ali com a minha aparência que me limitava, né? E hoje não tem mais, é uma metamorfose ambulante. Sai andando. O cabelo, ele fala por si só. Mas uma coisa que você falou que é muito legal é isso, que é o mais importante é você estar bem consigo mesmo, né? Você estar bem, saber que independente de qualquer coisa, você está feliz, você está bem, se você olha no espelho e você se aceita, tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso. E eu indico isso, gente. Ó, está em dúvida? Tá em dúvida, faça a transição. É muito legal, você depois se sente muito bem, muito mulher, muito empoderada. Você se sente assim, dona do seu corpo, dona do seu cabelo, né? E é onde você mostra também para pessoas que estão querendo fazer isso. É uma referência, né? É uma referência de, poxa, assim, eu não consigo. Consegue. Devagar. Gente, durou 2 anos. 2 anos. A gente está chegando ao fim. Tá. Mas antes de finalizar, quantos anos você tem? Você falou que ia falar no final. Eu vou falar. Gente, eu sei, sem fake, eu sei quantos anos ela tem, mas vocês precisam saber. Gente, vou até me preparar aqui, tá?
Então, apesar de todo mundo falar que eu tenho menos do que eu tenho realmente, eu vou te perguntar, a minha idade mental cronológica ou a que realmente é? O que você quer saber? Todas. Todas? Bom, minha idade mental, gente, nunca vai passar de 20, tá? 20 e pouco. A cronológica, dentro do que eu me sinto, vamos falar 30. Agora, a que realmente eu tenho, 52 anos, gente. Tá? É isso. Sim. 52 anos, dá para acreditar? 52. E assim, bem vividos, né? Que isso é o mais importante, né? Sim, a partir da minha conscientização de que isso é bom, né? De que a idade, ela não te traz uma coisa pesada, né? Então, seja leve, gente, com a idade. Ela chega, mas assim, se você tiver com a mente jovem, né, a idade não vai pesar, tá? Ó, não vai pesar, vai ser isso aqui. Você sempre vai estar bem com você, porque a idade não vai significar nada para você, tá bom? O que vai significar é o seu conteúdo, como você se sente. Não significa nada a idade, é isso que ela falou. Tem que se sentir bem, tem que viver bem, tem que estar sorridente como você e seguir a vida leve. É isso, gente. Eliana, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Adorei conversar com você, bater esse papo descolado aqui no Beagle Backstage. Aqui é a sua casa, sinta-se em casa sempre, quiser vir aqui tomar um café, conversar com a gente, tá bom? E para você que ficou até aqui, no nosso episódio com a Eliana, esteticista maravilhosa, eu esqueci de pedir para você vender o peixe. Fala como te encontra. Vou falar. Gente, no Instagram, eu vou deixar o link na bio, tá? Me sigam lá e marquem um procedimento, tá bom? Para tomar um café comigo, conversar, ver o que mais você está precisando fazer para você valorizar a sua beleza, tá bom? Beijo. Agora sim, chegamos ao final. Você se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e ative as notificações, ou o sininho, como é que fala aí? É o sininho, né? Para você ficar antenado com o que a gente está fazendo. Beagle Backstage, mais uma vez obrigado. Obrigada, gente. E tamo junto. Tamo junto.